Pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos começar a entender a histologia do sistema digestório, começar com uma introdução a essa histologia, entender desses mecanismos, como que é formado, quais são os tecidos relacionados e as suas funções, as suas principais funções. É extremamente importante para um futuro médico compreender toda a histologia do sistema digestório, até para poder melhorar a sua compreensão quando começar a estudar a parte de patologia. Então, vamos lá. Está uma agenda do que nós vamos discutir neste primeiro encontro, na nossa primeira aula. Falando um pouquinho sobre o epitélio especializado, vamos falar também das funções das papilas linguais, como que funciona a fisiologia do paladar e a importância, claro, do paladar na nossa alimentação. Então, o estudo da histologia do sistema digestório é extremamente importante, porque é um sistema formado pelo tubo gastrointestinal e pelos seus principais órgãos associados, como a língua, os dentes, as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Entre as funções mais importantes do sistema digestório, a gente pode citar o transporte da água, dos alimentos, a secreção de líquidos, eletrólitos e enzimas digestivas, a própria digestão, a absorção dos nutrientes e, claro, a excreção daquilo que não foi digerido, né? É importante lembrar que o lúmen deste trato digestivo, do tubo digestivo, ele está, do ponto de vista funcional, ele começa, né, fora do corpo. Então, por isso, a mucosa de toda essa região, ela vai sim atuar como uma barreira de proteção e também como parte do sistema imune, impedindo a entrada de agentes nocivos. Então, a ideia é que ao longo, né, dessas aulas, que vai incluir todos esses órgãos, né, que constituem o trato digestório, a gente explore todos esses segmentos do tubo, né, do trato digestório, as suas especializações morfológicas e cada um adaptado para uma fase desse processo digestivo. Então, a da mastigação, a absorção de nutrientes, passando também pela secreção de até alguns litros, 7 litros de sucos digestivos por dia, podemos dizer assim. Tudo isso vai ser abordado, então, como eu falei, em algumas etapas. A gente vai começar com a cavidade oral, a faringe, né? Depois seguimos, então, para o esôfago e o restante do trato gastrointestinal. Vamos entender, então, como essa estrutura e função, elas acabam, sim, caminhando juntas, mesmo tendo formas diferentes, sendo constituídas por células e tecidos que vão diferenciar um do outro, de uma estrutura a outra, elas caminham juntas e cada uma vai exercer uma função diferente. Desta forma, elas garantem que a digestão e a absorção ocorram de forma eficiente. Vamos lá? Nós vamos começar nessa primeira aula, né, deste módulo, falando sobre a língua, que é um dos principais órgãos a participar do nosso processo digestivo. Então, a língua, a gente precisa saber que ela é formada principalmente por tecido muscular. Ela é um órgão muscular e que se projeta para dentro da cavidade oral, né? Ela é altamente móvel, é uma estrutura versátil, e isso se deve à presença de dois tipos de músculos. Os músculos extrínsecos, né? Aqueles músculos que têm inserção fora da língua e ajudam a movê-la dentro do espaço, e os músculos intrínsecos, que estão inteiramente dentro da língua, e permitem mudanças sutis
de forma e também de posição. Então, este músculo que compõe a língua, que forma a língua, ele é o tecido muscular estriado esquelético. E ele acaba sendo organizado em 3 planos diferentes, né? Em 3 planos que nós chamamos de perpendiculares, ou seja, as fibras musculares, elas ficam dispostas em 3 direções diferentes, o que acaba conferindo à língua uma flexibilidade maior, né? Que é necessária para a gente falar, para manipular o alimento durante o processo de mastigação, para nos ajudar, por exemplo, a deglutir. Né? Então, essa disponibilização, não disponibilização, mas este formato do tecido muscular esquelético que nos ajuda, então, a fazer com que essa língua exerça de forma adequada a sua função. Este padrão de fibras cruzadas, junto com a presença de tecido adiposo, e esse tecido adiposo ele fica entre os feixes musculares, é bem característico. E é uma forma, né? Essa disposição nos ajuda a identificar o tecido, que esse tecido se trata, então, de um tecido de língua. Se a gente for olhar agora macroscopicamente, a língua macroscopicamente, a gente consegue observar que a sua superfície dorsal, né, aquela superfície que é voltada para cima, ela é dividida em 2 regiões principais. São 2 terços anteriores e 1 terço posterior. Essa divisão ela é feita por uma estrutura chamada de sulco terminal. E este sulco terminal, ele tem o formato de um V, né, da letra V. A ponta deste V fica para trás e marca uma região, né, um ponto chamado de forame cego. Aqui, ó, nós temos esse pontinho que é o forame cego. E aqui nós temos então este V, né, desta estrutura. E é interessante porque este forame cego, este pontinho, ele é um remanescente embrionário e foi o local onde a glândula tireoide começou a se formar, né, por uma invaginação, né, da região do assoalho, da faringe. E analisando a língua mais microscopicamente, de uma forma mais específica, como nesta imagem, a gente consegue observar que ela, além de ser formada por um tecido muscular estriado esquelético, que vai fornecer toda a sua função, ela também possui outras estruturas, e são estruturas bem especializadas. O que vocês conseguem observar é que na sua superfície nós temos algumas papilas que vão ganhar nomes diferentes. Então, nós temos papila fungiforme, papilas circunvaladas, papilas filiformes. Logo abaixo, né, então deste epitélio, nós temos a região da lâmina própria. Ainda nesta região, né, superficial, vamos encontrar os botões gustativos, que a gente vai entender qual é a sua função. E também nós temos as regiões das glândulas. Quais tipos de glândulas nós encontramos na língua? Tanto a glândula serosa quanto a glândula mucosa. Além disso, temos também a região dos ductos glandulares, né? Outro ponto muito interessante são as regiões bem aqui nesta superfície, na região da lâmina própria, que a gente consegue encontrar os nódulos linfóides. Mas vamos começar a entender essas estruturas de uma forma mais profunda. Falei para vocês, o epitélio da língua, ele é um epitélio especializado. E uma dessas especializações são as papilas linguais. Essas papilas, elas compõem o que chamamos de mucosa especializada da cavidade oral e elas estão envolvidas tanto na função
sensorial do paladar, quanto em aspectos mecânicos da alimentação. A gente consegue observar na imagem que nós temos 4 tipos principais de papilas. Então, a gente tem aqui as papilas filiformes, as papilas fungiformes, as papilas folhadas e as papilas circunvaladas, ok? As papilas filiformes, né, vamos começar por elas. É essa primeira imagem aqui. Elas são mais numerosas, então as que se destacam entre essas 4 papilas, a que nós temos em maior quantidade é a filiforme e também são as menores papilas. Elas são mais numerosas, mas elas são menores. Elas vão apresentar este formato cônico, tá? As suas pontas elas são inclinadas para trás e acabam formando algumas fileiras, então, na superfície, né, da língua. São formadas por um epitélio estratificado, como a gente consegue observar, do tipo pavimentoso e é queratinizado. Então, nós classificamos como epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Com isso, com essa composição, são papilas extremamente resistentes, né? Mas elas não têm botões gustativos. A gente vai entender mais à frente o que é um botão gustativo. Então, essa é a principal característica da filiforme. A função dessas papilas está mais relacionada à ação mecânica. Então, o que elas fazem? Elas ajudam a empurrar, a raspar o alimento, né? Por isso, mesmo sendo muito comuns, elas não participam diretamente da percepção do sabor. Isso é importante, tá? Então, observem aqui com mais detalhes a região, toda essa estrutura das papilas filiformes. Já analisando, então, a histologia da papila fungiforme, elas são menos numerosas, porém são importantes, principalmente para o paladar. Então, as fungiformes, elas agem na percepção do paladar. E como o próprio nome sugere, elas têm um formato de cogumelo fungiforme. Elas ficam distribuídas, né? Elas ficam na região entre papilas filiformes e principalmente a gente vai encontrá-las mais na ponta da língua. E elas acabam aparecendo como pequenos pontinhos vermelhos quando a gente olha a olho nu, né? Façam esse teste no espelho. Isso acaba acontecendo porque ela tem um centro de tecido conjuntivo que é alta aqui nessa região, ó, aqui ó, bem no meio, né? É um tecido conjuntivo altamente vascularizado, por isso esses pontinhos vermelhos. E elas têm um epitélio queratinizado, mas é uma camada bem fininha de epitélio queratinizado, diferente da filiforme, que é um epitélio altamente queratinizado. Né? Por isso que a gente consegue observar esses botõezinhos, né? Esses pontinhos vermelhos. Enquanto a filiforme não tem botão gustativo e tem mais uma ação mecânica, as fungiformes possuem os botões gustativos. E então eles ficam localizados nessa superfície dorsal. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês pensarem, tentarem responder. Qual a diferença entre a localização dos botões gustativos nas papilas fungiformes e nas circunvaladas? Tentem pesquisar isso daí, daqui a pouco a gente volta a discutir esse assunto. Bom, continuando, então vamos falar um pouquinho dessas papilas folhadas. O que seriam papilas folhadas? Tá?
Elas são organizadas, então, no que eles descrevem como cristas paralelas. E são cristas, né, essas cristas separadas por fendas. Aqui, ó, cada uma dessas fendas. E são fendas profundas, né? E a gente vai observar a papila folhada principalmente nas margens laterais da língua. São bem visíveis, né, em crianças e jovens, mas elas vão ficando mais difíceis de serem observadas conforme a vida adulta vai evoluindo. Essas papilas, elas não possuem queratina, então o epitélio delas não é queratinizado, porém possuem vários botões gustativos, né? E estão associadas às glândulas serosas. A gente vai ver, por exemplo, a presença, então, de glândulas, aqui, ó, glândulas serosas, que são chamadas de glândulas de von Ebner. Essas glândulas, então, o que elas fazem? Elas acabam liberando secreções nessas fendas profundas. E essas secreções, elas acabam limpando o local para os botões, né, gustativos. Então, quanto mais secreção a gente produz, né, essas glândulas serosas produzem e liberam aqui nas fendas, os botões gustativos, eles vão sendo limpos, fazendo com que a gente consiga perceber novos estímulos, né? Novos sabores e cada vez com mais precisão. Então, só para ressaltar, aqui estão as fendas profundas, né? Aqui as papilas folhadas. Lembrem-se que tem bastante botões gustativos e nós conseguimos encontrar, então, essas glândulas serosas que vão fazer essa secreção, tá? Essas glândulas, então, são conhecidas como glândulas de von Ebner, ok? E, por fim, as papilas circunvaladas, tá? São as maiores papilas, né? E ela tem esse formato, então, como vocês podem observar na imagem, de cúpula. Existem cerca de 8, podemos encontrar até 12 dessas papilas, e elas vão ficar distribuídas bem na região à frente do sulco terminal, como eu mostrei na imagem anterior para vocês. Essa papila circunvalada, como o próprio nome já diz, ela é circundada, então, por uma vala profunda, tá? Circundada por uma vala profunda, e os botões gustativos ficam localizados, então, nessas laterais, aqui como vocês podem ver, né? Nesta imagem. Nestas laterais internas, e não na superfície da papila, ok? Assim como nas folhadas, as papilas circunvaladas, então, como eu fiz aquela pergunta anterior para vocês, elas estão associadas às glândulas de von Ebner, né? E acabam, então, liberando secreções nesta região, na base aqui, né, do que nós chamamos de vala, e essas secreções ajudam também a limpar essa região para os botões gustativos, né? Fazendo com que haja renovação da capacidade sensorial desses botões. Agora, no próximo slide, vamos falar um pouquinho mais sobre esses botões, como que é essa estrutura e como que eles conseguem, então, ser responsáveis pela percepção do sabor, ok? Observando, então, mais atentamente os botões gustativos, a gente consegue ver que ela é uma estrutura ovalada, ela é mais pálida do que as outras estruturas laterais, do que o epitélio lateral. Ela tem um espaço pequeno que nós chamamos de poro gustativo, que a gente consegue ver tanto nessa estrutura quanto aqui na imagem microscópica. E dentro deste poro gustativo, nós vamos ter 3 tipos celulares. Então, são 3 tipos de células que formam esses botões gustativos.
primeiro delas, é claro, que é uma célula neuroepitelial, tá? Então, aqui a gente consegue ver mais atentamente essa célula, né, neuroepitelial, que são as verdadeiras células sensoriais, tá? Aqui, ó, células sensitivas mais roxinhas aqui, então, nesta estrutura, ok? A função, como o próprio nome já diz, elas têm a capacidade, então, de captar esses estímulos de sabor. E, ao captar, elas vão formando sinapses, né, com regiões dos nervos cranianos 7, 9 e 10, aqui, né, através dessas fibras nervosas aferentes que estão aqui, ó. Então, a gente vê essa célula sensitiva, né, inervadas, né, aqui pelas fibras nervosas eferentes, ok? E, claro, ela vai ter uma célula que vai sustentar toda essa estrutura. E, como eu acabei de explicar, o próprio nome já diz, célula de sustentação. Essas células de sustentação vão dar o suporte. Que tipo de suporte? Estrutural e também funcional. E, por fim, nós temos células basais. Aqui a gente vê mais especificamente aqui uma celulinha basal e na estrutura aqui mais rosinha, essas células basais. Como sempre na histologia, células basais são células tronco, né? E dão origem aos outros dois tipos, que são as células de sustentação e as células sensitivas. É interessante porque essas células tronco elas vão ter uma atividade constante, vão renovar as células de sustentação e sensitivas a cada mais ou menos 10 dias, né? Fazendo com que este epitélio da língua possua uma capacidade de regeneração constante. Então, para a gente capitular, analisando mais atentamente essa imagem microscópica, a gente vê esta região do poro gustativo, aqui as microvilosidades, as células de sustentação, ok? Aqui a outra célula de sustentação. Esta parte aqui, mais clarinha, com núcleo mais pálido, a célula sensitiva. Nesta região aqui, a gente já consegue observar uma célula basal e aqui a região dos nervos, ok? Então, a gente acabou, né, vendo a estrutura das papilas, a localização dos botões gustativos, que formam, então, como eu falei para vocês, esse sistema altamente especializado que nos ajuda a identificar sabores e também vai nos ajudar a iniciar o processo de digestão. Então, a língua vai muito além de um movimento de alimento, né? Ela consegue fazer com que a gente tenha capacidade de perceber, de identificar o sabor e também de controlar o reflexo da digestão. Tá? Vamos seguir explorando, então, um pouco mais dessas funções. Vamos entender um pouquinho, de uma forma bem sucinta, a fisiologia do paladar. O que é esta sensação, nada mais, nada menos do que uma sensação química? O que isso significa, né? O que ele depende para a gente conseguir identificar o paladar? Quais são as interações, né, dessas substâncias químicas? A gente sabe que existem saborizantes presentes nos alimentos, nas bebidas e na nossa língua nós temos esses receptores especializados, como eu falei para vocês, localizados na região apical, então lá dos botões gustativos, mas principalmente na parte apical das células neuroepiteliais dos botões, tá? Essas células, então, elas conseguem detectar 5 tipos básicos de estímulos. Quais são? O amargo, o doce, o umami, o azedo e o salgado. Ok? Então, se são esses 5 estímulos
principais. Cada sabor ele vai ativar de uma forma diferente, um mecanismo específico na célula. Claro, este mecanismo depende da natureza química da substância. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, do salgado e do azedo, nós temos canais iônicos. Então, a percepção do salgado e do azedo é via canais iônicos. Então, começando por esses sabores, eles atuam diretamente sobre esses canais iônicos. O salgado, ele é percebido principalmente pelo influxo de íons sódio, né? Então, influxo, ok? De íons sódio, pelas células, enquanto que o azedo depende da presença de prótons H+, principalmente aqui, prótons H+, ou seja, o pH ácido, né? Que faz com que os canais iônicos consigam se abrir e se fechar e, consequentemente, vai alterar o potencial da célula. Este influxo, o que ele vai fazer? Ele vai promover uma despolarização da membrana. E essa despolarização vai conseguir ativar a célula e, consequentemente, liberar neurotransmissores. E assim vai detectar exatamente o salgado e o azedo. Bom, quando a gente fala do amargo, do doce e do umami, a via de ação deles é através de receptores que ficam acoplados à proteína G. Então, eu vou ter esses receptores gustativos dos 3 sabores e os 3 ficam, então, acoplados, à proteína G. Como que funciona? É um caminho mais complexo do que o azedo do salgado, tá? Então, eles são percebidos por esses receptores gustativos, né? Esses receptores que ficam aqui acoplados à proteína G. É um tipo de proteína que tem a capacidade de ativar uma reação em cascata. Então, assim que ele toca, né, esses sabores, eles chegam nesses receptores, ativa a proteína G, que vai proporcionar toda uma ativação de cascata downstream. O que é isso? Vamos tentar entender. Esses receptores, só por curiosidade, tá? Eles acabam pertencendo a 2 famílias diferentes, é o T1R e o T2R. O amargo, quando a gente fala do amargo, ele é detectado por cerca de 30 tipos diferentes de receptores T2R, tá? E cada receptor, ele vai ativar uma proteína G específica, que vai estimular, então, a enzima fosfolipase, tá? Fosfolipase C. Isso vai fazer com que um segundo mensageiro, o IP3, seja ativado. E assim libera cálcio. E libera cálcio dentro da célula, tá? Ou também esse IP3, ele tem a capacidade de estimular os canais de sódio, tá? Canal de sódio específico aqui do paladar. Então, tem 2 vias de ação. A entrada desses íons vai fazer com que a célula se despolarize e também consiga liberar neurotransmissores, ativando os nervos, né? Aqui as fibras nervosas que vão identificar de forma mais correta o paladar, tá? O doce, ele possui, então, receptores doces, né? A célula possui receptores doces e são formados por 2 subunidades, o T1R2 e o T1R3, tá? A cascata celular é igual à do sabor amargo, também vai envolver um IP3, também vai envolver cálcio e liberação de neurotransmissores. Já o umami, este sabor, então,
ele age um pouquinho diferente. Ele é ativado, então, por aminoácidos, né? Como o glutamato. Glutamato a gente encontra em carne, em tomates, em queijo, né? E no famoso glutamato monossódico, né? Que é usado como realçador de sabor. Os receptores para o umami, eles são formados por T1R1, T1R1 e T1R3. E novamente, o mecanismo é o mesmo. Ativa a proteína G, que ativa a fosfolipase C, que ativa a IP3, que vai permitir o influxo de íons, que vai permitir a liberação de neurotransmissores. Uma coisa muito importante para a gente só finalizar esta parte é que, apesar dos mecanismos de transdução, né, do doce, do amargo, do umami serem muito parecidos, cada célula neuroepitelial ela vai expressar apenas um tipo de receptor, ou seja, ela só detecta um tipo de sabor. Então, desta forma, a informação de sabores diferentes é enviada para as fibras nervosas distintas, né? Então, a gente vai ter essas fibras distintas e cada uma delas vai se conectar, então, a uma célula específica, ok? Em resumo, gente, o paladar, ele nada mais é do que um complexo, um sistema super especializado que integra uma estrutura histológica bem específica e a atividade molecular, então receptores moleculares, e também vai envolver o processo de neurofisiologia. Essas células dos botões, elas conseguem traduzir esses sinais químicos e transformá-los em impulsos elétricos. Então, elas captam esses sinais químicos e transformam em impulsos elétricos. E isso permite com que o nosso cérebro consiga identificar de forma correta qual é o sabor que a gente está ingerindo, né? Que é um processo essencial, não só para nos dar prazer no momento da comida, mas também para defesa contra substâncias potencialmente tóxicas. E para a gente finalizar, este slide, então, ele acaba sintetizando um pouquinho, né, os principais conceitos daquilo que nós acabamos de ver, né? É importante que vocês revisem os principais conceitos que foram abordados. É importante que vocês entendam a importância do paladar no processo de alimentação, como que é o epitélio especializado da língua, quais são as suas funções, como a gente diferencia as papilas, como que a gente identifica as estruturas que formam os botões gustativos, e convido vocês a fazerem então uma reflexão sobre essa experiência sensorial, tá? É importante então entender como este epitélio contribui, né, para essa experiência sensorial.